Fala, meu querido! Bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Engerral. Estamos bem avançados aí com o nosso treinamento, já aprendemos praticamente todos os conceitos teóricos que a NBR 5410 traz para auxiliar aí os projetistas elétricos, né? Nós descobrimos também os softwares usados para projetar, inclusive já começamos a aprender em um software profissional também, olha que top, Na última aula nós começamos a lançar os pontos de iluminação no projeto. Eu ensinei várias ferramentas para fazer isso de forma automática. Agora é a hora também de começar a lançar as tomadas, observando também todos os detalhes normativos e também todas as funcionalidades aí que o programa de projeto nos oferece, tá bom? Fique atento então a essa aula porque ela é muito top, tá? Ela é muito importante pra gente. Bora então para dentro do meu computador aprender mais um pouquinho sobre esse universo aí de projetos elétricos. De volta aqui então dentro do AutoCAD, hora de lançar as queridas tomadas, né, os pontos de utilização. Gente, tem várias formas de lançar tomada dentro, né, do Proelétrica aqui dentro do AutoCAD e eu vou ensinar alguns macetinhos que a gente utiliza para agilizar o nosso dia a dia aqui. Eu vou direto aqui nos banheiros, que eu vou começar pelos banheiros, que a gente tem um lançamento de pontos simples, né, de tomadas unitárias. Então, a forma mais simples de lançar uma tomada é através, novamente, de inserindo simbologia, né? Inserção de simbologia. Então, cliquei ali, pronto. Qual que eu vou escolher aqui? Eu vou ir pelo padrão NBR 5444. Nesse banheiro aqui, eu vou lançar ela a 130 centímetros, tá? E eu já abro uma opção ali. Deixa eu só voltar para explicar um negocinho rápido aqui para vocês. Ó, voltando lá em inserir simbologia. Deixa eu cancelar esse comando. Pronto. Inserir simbologia. Ali, ó, já está na tomada 130, que é uma tomada para o banheiro, tá? Que eu vou colocar ela acima da bancada. E aqui eu estou com a opção modificar, clicada, porque eu já vou alterar uma coisa nelas. Se você quiser lançar ela como distribuir, igual de iluminação, né? Centralizar ou distribuir, você pode colocar muito bem ali. Na verdade, ele é uma só de centralização. Mas eu vou modificar para vocês entenderem como que é bacana você já preencher o circuito exato dela. Então, eu cliquei aqui. Vai abrir uma caixa para mim. Então tá aqui, ó, tomada, 130 centímetros. Aí eu vou pôr aqui, ó, WC social. WC significa banheiro, né? Que eu vou lançar essa tomada dentro do banheiro social. Qual que é a potência? Bom, gente, por norma, deixa eu dar uma consultadinha aqui na norma, quer ver? Eu tô com a norma aberta aqui em paralelo. Bom, né, o que ela fala pra gente de tomadas, olha, em banheiros? Olha, número de pontos de tomada, esse item 95221. Na letra A, ela fala que em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidas as restrições de 9.1. Esse restrições de 9.1 é só apenas o local, né, que a gente pode pôr tomada, né? Você não pode colocar tomada média e baixa dentro da área molhada ou próximo ao box e por aí vai, né? Depois você pode consultar esse item. Então falou que é no mínimo um ponto de tomada. Então voltando aqui no nosso projeto, dentro do AutoCAD, ele me fala um ponto de tomada. Qual que é a potência recomendada nesse caso para banheiro? É 600 watts, 600 VA, vamos falar assim também. Por quê? Dentro do banheiro é bem provável que utilize ali um secador de cabelo, que utilize várias coisas de maior potência, né? Uma prancha, uma chapinha, então a gente já prevê uma carga maior para banheiro. Então eu recomendo usar 600 watts ali para a tomada específica do banheiro. E o fator de potência eu coloco ele unitário, tá? Então tá aqui, ó, que vai ser uma referência de inserção do piso, 1.3 metros do chão, né? Eu vou pôr essa tomada no circuito 3, porque eu já tenho o circuito 1 para iluminação interna e o circuito 2 para iluminação externa, que nem vocês viram na última aula, e a utilização para força, perfeito. Aqui, ó, o que vai ter na listagem de material futuramente, né? Uma tomada e uma caixinha 2x4, é isso que vai sair na lista lá. Então, perfeito, ó. E aí, gente, aqui, ó, você consegue lançar a tomada logo acima aqui, ó, para ela já acoplar com o nosso interruptor. Aí ele pega, deseja acoplar essa conexão? Sim. Então eu vou acoplar. Deseja trocar as caixinhas? Manter uma caixinha 2x4 ali, ó, para atender as duas. Vai ser uma tomada conjugada. Aí pronto, eu tenho outra tomada. Essa tomada eu já vou aproveitar que ela já lançou, eu vou lançar ela aqui dentro do meu banheiro, em cima da minha pia aqui, ó, para atender o banheiro da suíte. Uma tomada também. Então eu vou lançar ela. Ela me pergunta aqui, ó, se a rotação está correta. Aí, claro que não está, né? Então você coloca N, aí ela muda, não está correta de novo. E aí ela vai ficar mudando e ela desabilita o orto aí, ó. Desse jeito ela foi lançada, tá vendo? Aí agora eu vou precisar mover ela um pouquinho, vou dar um ESC aqui, ó. Eu vou mover ela, e o 3, né? Para o centro da pia, né? Para o meio da pia, vamos falar assim, ó. Aqui, ó. Então agora ela tá lançada ali.
Ah, André, você botou duas tomadas que eram para ser de uso específico e no mesmo circuito. Sim, nesse caso aqui eu coloquei as duas tomadas porque dificilmente vai ter uma usabilidade das duas juntas. E mesmo se tiver, o meu disjuntor lá no quadro de proteção vai suportar, e o meu cabo também depois, na aula de dimensionamento, vai suportar as duas utilizando junta. Aí, se você está vendo que tem uma necessidade de separar, fica a seu critério. Aqui, por exemplo, eu não vou separar as duas, porque na minha opinião não tem essa necessidade, tá? Além dessas tomadas, eu já vou ensinar um outro tipo de tomada aproveitando dentro do banheiro, que é o chuveiro elétrico, né? Então nós já vamos acelerar um pouquinho aqui para o chuveiro elétrico, mesma forma de lançar ali, ó. A gente vem aqui, escolhe uma tomada agora alta, né? Que é uma tomada para chuveiro bifásica. Tem a tomada para chuveiro e tem a tomada para chuveiro bifásica. No nosso caso, nesse projeto, eu vou optar por chuveiros bifásicos, chuveiros 220 volts, que na nossa região aqui é o bifásico. Então o que eu faço? Eu venho aqui, modifico, né, e centralizo e vou inserir. Ele vai abrir aquela caixa para mim. Aí tá aqui, ó, tomada. Aí eu só vou colocar aqui, ó, só assim, ó, chuveiro. Eu vou eliminar isso aqui, ó, descrição. Social 220 volts. E aí, é uma forma que eu vou identificar. Você pode escrever o que você achar melhor, tá? Só que a potência dele, eu já não vou deixar esses 4.500, porque é muito difícil, né? Hoje os chuveiros 220 são no mínimo 5.500. E a gente tem chuveiros de até 7.500. Eu já vou dimensionar ele, caso o morador, né, o usuário, goste de um banho mais quente, eu já vou superdimensionar ele aqui. E se lá na frente isso afetar muito o meu dimensionamento, eu venho aqui e faço um ajuste. Mas eu já vou preparar o circuito já com 7.500. Fator de potência unitário, afinal é um equipamento resistivo. A distância é referente ao piso. O padrão é 210 centímetros, tá? Mas você pode colocar com 220, 230, você que escolhe, porque a saída do ponto de chuveiro em média é com 2 metros, né? O tubo de água. Então, no mínimo, 2,10 metros, tá? No mínimo 2,10. Então, mantém esses 2,1 aí, que é o recomendado. Mas aí você fica a seu critério também. Qual que é o circuito do chuveiro? Olha, eu lancei as tomadas ali como circuito 3, e eu vou lançar as tomadas da cozinha, eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou lançar as tomadas da cozinha como circuito 4 e da suíte como circuito 5, então eu já vou pôr um chuveiro aqui como circuito, não, quer ver? Eu vou pôr como 4 mesmo. Isso aqui também, gente, não tem regra, eu estou indo mais na ordem mesmo, tá? Então, coloquei o circuito aqui como 4, a utilização é chuveiro, e dou OK. Pronto. Onde que ele vai lançar para mim? Agora eu vou ter que escolher, que eu coloquei lá de centralizar, tá vendo? Lembra da função centralizar? E aí eu dou OK, dou Enter. Perfeito. Olha lá, ó. Ligo o Orto pelo F8, circuito 4 do meu chuveiro. Eu vou habilitar rapidamente aqui as louças, né? Para eu poder ver se o meu chuveiro está nesse lado mesmo, que eu estou em dúvida se o meu chuveiro está desse lado do banheiro ou se está no outro, né? Vou habilitar o sanitário. Ali, ó, ele está desse lado mesmo, então eu lancei o ponto. O que acontece, gente, a gente lançar o ponto de tomada do outro lado do banheiro, do box, aí fudeu, não pode. Então beleza, eu vou desabilitar aqui o meu sanitário, e o outro chuveiro também está na mesma posição, né? Então vai ser bacana. Bom, já vou aproveitar e já vou lançar o outro chuveiro também, que já está com a função ativada, né? Então já está tudo salvo aqui, ó. Olha lá, ó. Vou centralizar também. Será um chuveiro bifásico. Olha lá, e eu vou colocar aqui, ó, chuveiro, switch, 220 volts. E a mesma coisa, que eu vou lançar ele com 7.500. Vou lançar a unidade de potência de watts, a altura 2.1, né? O circuito dele que vai mudar, que vai para circuito 5, né? E aqui dou OK. Pronto, agora eu vou escolher onde que ele vai ser lançado. Eu já confirmei que ele está desse lado também, que é o ponto de água dele, né? E perfeito. Então eu já tenho aqui as tomadas do meu banheiro e do meu chuveiro lançadas. Agora nós vamos fazer um lançamento diferente de tomadas, várias tomadas ao mesmo tempo através de uma área, tá? Primeira coisa para lançar, nós vamos escolher a suíte e nós vamos lançar as tomadas do circuito da suíte, que eu vou chamar de circuito 6, tá? Bom, vamos lá. Abriu lá com o assistente de projeto para poder fazer esse tipo de distribuição. Clique em distribuir tomadas, tá? E aí, ó, tomadas em ambientes. Sim, é aqui que eu quero saber. Aí ele carrega para mim, olha, qual que é o tipo de tomada que você vai colocar, André? Nesse quarto, no caso, eu vou usar tomadas baixas de 30 centímetros. Então, já coloquei ali. Ok, aí vai abrir uma caixinha para mim, normalmente, que eu vou ter que selecionar o ambiente que eu vou estar fazendo, o ponto inicial. Então, ó, tá aqui, ó. Eu vou selecionar esse quarto, fazer o perímetro dele todinho, porque ela segue a regra da norma, né, falando que é por perímetro, olha só. E aí,
lancei tudo e dou um Enter. Aí ele me pergunta, André, deu 3 itens, já que o espaçamento que a norma fala é 5 metros. Se a gente for lá na norma, olha só que bacana isso, o programa já nos dá, olha lá, ó, em salas e dormitórios deve ser previsto no mínimo uma tomada a cada 5 metros ou fração. Então, ó, voltando, né, no nosso programa, ele já falou comigo, André, para esse quarto, para essa suíte aqui, ó, dá 3 tomadas com espaçamento de 5 metros, você pode deixar elas no mínimo a 1,5 metro uma da outra, né? Dos cantos aqui, eu estou te recomendando colocar 50 centímetros, e você pode alterar, né? Isso aqui tudo é editável, né? A potência varia conforme a quantidade, você pode colocar sim ou não, mas ela deixa habilitado para não mexer nisso. Está falando que é uma quantidade de 3 tomadas e potência inicial eu vou mudar, né, para 100 watts e as demais com 100, porque eu não preciso de tomada com 600 VA dentro de um quarto, já que eu coloquei nos banheiros, né? Então dá o OK aqui e ele vai lançar de forma aleatória para mim. Aí ele pergunta, olha, quer distribuir dessa forma? Sim, vamos distribuir. E aí depois a gente movimenta ela. Aí o programa ele me pergunta, que tomadas são essas? Aí eu vou colocar aqui, ó, tomada switch. Só para eu saber. Qual que é a potência dela? 100. Qual que é o fator de potência? Vou pôr unitário de novo. Qual que é a distância do piso? 0,3. Qual que é o circuito? 6. Meu chuveiro ficou no 5, né? Então o próximo circuito é o 6. Tá ok, circuito de força e perfeito. Tá, vai lançar para mim as tomadas aqui de forma aleatória e também automática. Aí você vai perceber que vai ser umas coisas meio assim, sem lógica, né? Você vai ver que tem uma tomada debaixo da janela, outra dentro do guarda-roupa, e aí é só você movimentar. Por exemplo, a primeira que eu vou movimentar é essa aqui, dentro do nosso guarda-roupa. Eu vou tirar ela daqui e vou passar para a parede, próximo à cama, né? Passando ela aqui então, ó, para a próxima cama, eu vou rotacionar ela, junto com o número 6 ali, faço uma rotação nela de 90 graus, para ela ficar na parede. Agora é só posicioná-la, né? Vou mover ela lá para a minha parede e vou pôr ela mais perto da cama. Ah, André, esse jeito de lançar tomada, cara, ele é mais difícil, né? Porque você tem que ficar movimentando as tomadinhas, dá um trabalhão. Lançar de forma manual é mais fácil. Bom, dessa forma ele calcula o número de tomadas conforme o ambiente e te ajuda bastante, né? Dessa forma que eu te ensinei aqui. Diferente disso, você pode lançar também as 3 tomadinhas de forma manual, que nem você lançou as do chuveiro, a do banheiro. Essa aqui, por exemplo, eu vou tirar ela da janela e vou passar ela para agrupar ela junto com o meu interruptor ao lado da cama lá, né? E aí, ó, a gente vai alterar também a altura dela, porque lembra que a gente lançou ela com 0,3 centímetros? Então eu vou fazer essa alteração dela aqui, ó, estou tentando acoplá-la, tá dando um probleminha para mim, não deve acoplar por causa da altura. Então eu vou alterar a altura dela aqui. Ah, peraí, eu vou tentar outra coisa aqui para acoplá-la. Vou colocar a altura dela para 0,8, que é o que eu tinha... Não, 7,5, que eu tinha feito. E aí eu dou um OK, né? E aí eu vou tentar acoplar as duas através da minha ferramenta, que dá para acoplar as duas peças aqui, ó. Acoplar objetos aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou colocar os 2 objetos que eu quero acoplar. Grifo os 2 e dou um Enter aí, ó. Aí vai me perguntar aquele negócio de caixinha, né, e tal. Ali, ó, direto, acoplar objetos, inserir. Ok. Então aqui eu tenho os 2 objetos aqui, ó. Eu vou selecionar novamente. Deixa eu só corrigir isso aqui, gente, que eu acho que não pegou, não. Olha lá, ó. Desejo trocar as caixinhas? Sim, para uma 2x4. Quando ele me dá isso aqui, eu tenho certeza que ele acoplou os 2. Então tá... né, tá tudo certo dali. Pronto, agora eu pego essa tomadinha aqui e vou jogar atrás da televisão, que ela vai servir para alimentar a minha televisão. E eu só faço a movimentação dela mesmo, lá pro cantinho atrás da televisão aqui, ó, 50 centímetros da parede mais ou menos, e tchau e benção. Perfeito. Aí, gente, essa outra tomadinha aqui do lado da suíte, eu deixei ela baixa, mas eu recomendo que você coloque ela também a 0,75, porque hoje tem muito esse negócio, né, do criado mudo, né, que é aquele criadinho que fica, aquele móvel, né, que fica do lado da cama, conhecido como criado mudo. Então, ele já está lançado. Perfeito? Bom, lançamentos de tomada nos outros quartos, eu vou até acoplar um pouco mais os outros quartos, eu vou lançar todas as tomadas também no circuito 6, de ambos os quartos da suíte, dos outros 2 quartos, para poder economizar cabo, né? Para economizar o número de circuitos, cabo a gente não economiza, porque é uma coisa só. Mas o lançamento é igual, eu vou deixar para lançar no final da aula, que aí eu já acelero tudo, tá? Agora vamos lançar na cozinha.
porque tem uma regra bem diferente para a cozinha também. Na cozinha, se você quiser lançar ela de forma distribuída do jeito que eu ensinei, fique à vontade. Mas na cozinha eu já recomendo lançar de forma manual. Por quê? A cozinha ela tem algumas peculiaridades, tá? Se a gente for na norma, a primeira coisa que a gente faz antes de ir na cozinha é na norma. Ah lá, a letra B do item anterior, ela fala que em cozinhas, copa cozinha e blá blá blá, a gente tem que ter pontos de tomadas no mínimo a cada 3,5 metros ou fração. Então a cada 3,5 metros de perímetro, a gente tem que pôr uma tomada. Se deu 4 metros no último trecho, por exemplo, tem que lançar uma tomada a mais, porque ele significa uma fração. Tá? Ele já me colocou ali muita orientação. Então aqui eu já tenho que olhar mais ou menos essa cozinha. Seguramente essa cozinha aqui ela me tem tranquilamente aqui 3 metros. Quer ver? Eu vou fazer uma dimensão aqui só para eu ter uma noção rápida, né, dessa cozinha. Olha só isso aqui, ó. Tá me dando aqui, ó, nessa cozinha uma área. Olha só isso. Um perímetro, né? Olha lá, uma área de 15 metros quadrados e um perímetro de 16. Então ela vai lançar aqui para mim, no mínimo aqui, 5 tomadas que ela vai me exigir. Então eu já sei mais ou menos que eu tenho 5 tomadas. Então eu vou aqui, ó, logo dar uma conferida. Eu vou lançar primeiro as tomadas de forma individual. Bom, primeiro, eu preciso de uma tomada para cada geladeira dessa. Então eu vou escolher ali, ó, inserir simbologia. Eu vou colocar tomadas médias, né, a 1,30 m para o meu freezer. Vou deixar ela, né, eu vou modificar aqui, porque eu sei que aí vou lançar ela sem ser centralizado, sem nada. Eu vou distribuir do jeito que eu quero. Então vou colocar aqui tomada freezer, por exemplo. Aí eu coloco na frente 130 centímetros, né? Na verdade eu nem vou pôr não, porque não precisa, porque já tem a simbologia, né? Vou colocar ela dessa geladeira aqui com a potência específica de geladeira, que vai estar uma média de 300 watts. Então vou deixar aqui, tá? Com uma potência específica. Fator de potência eu vou manter unitário. Isso aqui eu não mexo muito. E o circuito dessa cozinha, eu vou, na verdade, fazer um circuito só mais pesadão. Depois eu explico para vocês qual que vai ser o cabo que eu vou usar, tá? Mas eu vou fazer um circuito só para essa cozinha, que vai se chamar circuito 7, visto que o meu circuito 6, ele é do lado da suíte dos quartos, que eu já separei para lá. Então eu dou OK e lancei essa tomada do freezer. Eu vou pôr ela aqui, ó, para atender o freezer. Qualquer um desses aqui serve como freezer, tá? Pode ser o freezer, geladeira, tanto faz. Então eu vou pôr ela na parede aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui que deu um bugzinho. Só movimentar ela. Aí, ó, pegou o endpoint errado. Agora eu já vou ensinar uma gambiarra pra vocês aqui que dá certo. Aqui, ó, vou copiar ela. Dar um Ctrl C mesmo. Um copy dela aqui. Ctrl C aqui, ó. E aí já vou colar ela e vou lançar pra minha geladeira. Olha lá, ó. Ela já tá no jeito. E aí depois eu edito ela como um novo ponto, tá? Você pode copiar também, você não precisa ficar toda vez lançando uma. Essa aqui eu já vou pôr como geladeira e ela já está praticamente toda configurada, tá vendo? E também vou manter no circuito 7. Então, dá um OK, tchau e benção, tá? André, eu posso continuar copiando as tomadas também, que fica mais fácil assim? Pode, né? Vou fazer mais uma cópia, para você ter uma ideia, ó. E aí, em vez de você ficar lançando os pontos de forma manual, você vai lá e copia. Bom, eu já vou ter em cima da bancada lá. E aí eu já vou para lá no cantinho da bancada, fora da janela. André, você recomenda que fica aí colocando, né, tomadas duplas, 20 amperes em cima, né, das bancadas, e você não está fazendo assim? Gente, eu não estou fazendo assim porque o programa ele não aceita tomadas duplas. O programa estudantil não aceita que eu lance tomadas duplas aqui. Ele fica somando muita tomada no meu limite, né? Que eu posso usar até 40 tomadas aqui nessa versão estudantil. Então eu não estou fazendo dessa forma, mas eu sempre recomendo usar tomadas duplas e também 20 amperes para equipamentos da cozinha aí, tá? E outra observação, eu lancei essa tomada aqui porque ela tá fora da bancada. Essa aqui eu vou personalizar um pouquinho. Deixa eu ver a altura dessa bancada lá no corte, quer ver? Ó? Vou lá no corte da cozinha, olha só isso aqui, ó. Olha a altura dessa bancada, deixa eu medir aqui para ver, ó. Ela deve estar 90, quer ver? 95. E olha a altura da janela. Olha o tanto que isso aqui deve estar uns 1 metro e... Olha lá, 1,7 m. Então, assim, eu tenho 12 centímetros entre a bancada e a janela, isso, às vezes, sem o acabamento da janela, né? Sem a moldura dela. E 12 centímetros não dá para pôr uma tomada, a não ser que eu coloque ela de lado. Então, eu não recomendo utilizar, eu vou pôr no cantinho mesmo, só que não a 1,30 m, eu vou pôr ela um pouquinho mais baixa. Já que a minha bancada está 95, eu vou colocar mais 15 de rodopio, que é muito grande, né? E vou botar a minha tomada ali a mais ou menos 1,20 m. Eu vou descer ela um pouquinho do que 1,30 m, mas é só porque eu quero,
tá? Você pode colocar ela 1,30 m, é só para dar um acabamento melhor com a parte do rodopio, tá? Uma coisa que dá muito trabalho também é você errar na altura dessa tomada e depois ter que ficar cortando o rodopio ou ter que cortar no azulejo pronto para poder botar uma tomada. Então, tomada de banheiro, meu amigo, é doloroso. Aí aqui eu tenho que mudar, não é uma tomada freezer, né? É uma tomada cozinha, normal. Ela é uma tomada de uso geral, bancada. Só que tem um detalhe, eu vou pôr aqui uma potência nessa tomada já um pouquinho mais elevada, porque ele pode usar várias coisas. Então eu vou pôr 600 VA aqui, que é até uma recomendação normativa também. Ah, André, mas é onde que eu ponho essas tomadas? Não tem problema, você tem que imaginar de pôr uma tomada mais potente um pouco, onde você acha que vai ligar ali uma air fryer, vai ligar uma churrasqueirazinha, não churrasqueira é muito pesada, mas tem outras, uma panela elétrica, alguma coisa que vai consumir um pouco mais. Então já coloca esses 600 watts ali disponível, visto que o freezer e a tomada a gente já botou uma potência específica para eles, tá? Então ali botei esses 600 para essa tomada, deixei ela bem à vontade ali, bem tranquila e dou ok, tá? Perfeito, mais uma tomada no circuito 7. Esse fogão meu também precisa de uma tomada, e eu também vou lançar mais uma tomada aqui para ele, né, de uma forma mais abaixo, então tem que ser uma tomada baixa, eu tenho que lançar ela aqui, ó, e aí eu coloco ela, né, também tem que modificar, vou colocar aqui a tomada fogão, em média fogão é só 100 mesmo, que aquilo ali é só um acendedorzinho, quando é forno elétrico é só para acender, porque o forno também é a gás, fator de potência mantém, né, e o circuito meu é o 7, tchau e benção. Coloquei mais um circuito ali, e esse aqui vai ser o do meu fogão. Eu vou colocar ela aqui e rotacionei. Perfeito. Ok? E aí, pensando mais nessa linha aqui, né? Aqui agora que eu já lancei tudo, eu ainda tenho mais algumas opções. Olha, eu tenho aqui 4 tomadinhas que eu lancei. Lembra que eu tinha falado que era no mínimo 4? Bom, então agora eu vou lançar pelo menos mais uma tomada em cima dessa bancada de forma ilustrativa, mas para a gente não ocupar muito o nosso circuito de tomadas. Mas assim, pode ter um micro-ondas ali, alguma coisinha. Então, eu vou lançar mais uma tomada do circuito 7, uma tomada média, tá? Pode ser 1,30 m, 1,20 m. Eu já expliquei lá como é que você muda lá, se você quiser mudar. E vou rotacioná-la. Pronto. Arrasta o número. Vou pôr só um ponto de tomada aqui, lembrando que você pode pôr mais de um, pode pôr tudo tomada dupla, tá? E aqui você coloca sua tomada cozinha. E eu vou lançar ela também como uma tomada, eu já lancei os 2 primeiros pontos, já lancei 2 pontos de 300, que dá 600, lancei mais um ponto de 600, um de 100, eu vou pôr essa tomada aqui também com uma carguinha de 100 watts, apenas para equilibrar, não, melhor, vou pôr de 600, porque pode ligar um micro-ondas ali, alguma coisa assim, então já vamos dimensionar dessa forma. E circuito 7, ela tá 1.3, ok, dá um ok ali. Tem mais uma tomada lançada. Então, basicamente, gente, como vocês viram na aula que a gente falou, né, sobre os pontos de tomada, a norma pede os 3 primeiros pontos de uma cozinha calculados, né, de forma genérica com 600 VA, 600 watts. E aqui foi isso que foi feito. Lá, para os 2 freezer, né, as 2 geladeiras aqui somadas dão 600. Aqui eu tenho mais um ponto de uso geral com 600, mais outro aqui médio também com 600 e uma de 100 para esse fogão. Poderia botar mais de 100 em cima dessa tomada, dessa bancada, fica a seu critério dividir isso aí, tá? Fique à vontade para fazer isso aí, tá bom? Bom, agora eu tenho que lançar as outras tomadas, né? Dos quartos, da sala de jantar, né? E tudo separadinho também da garagem. Eu vou fazer isso aqui de uma forma bem acelerada, tá? Para vocês. No final eu volto para comentar como que vai ser essa questão. Lembrando que os 2 quartos eu vou agrupar junto com as tomadas da suíte. A sala de jantar e a de estar, nós vamos fazer um novo circuito aqui. E aí eu vou descobrir, vou ver se eu faço um junto com a garagem, dependendo do número de tomadas, eu agrupo tudo, tá bom? E aí eu vou lançar aqui então de forma acelerada. Acompanhem comigo aí e a gente volta para fazer o fechamento e as considerações da aula.
Ok, então, demos uma acelerada na nossa aula aqui para a gente ganhar tempo. Lançamos as tomadas dos quartos ali primeiro com o circuito 6, né? Tudo tomada baixa com 100 VA, né, de uso geral. E aí pode ter depois televisão, alguma coisa assim, que pode ser personalizado, né? Eu mantive as tomadas dos quartos junto com a suíte, porque se a gente for contar, olha só, cada quarto desse foi 3 tomadas, então eu tenho 6 nesses 2 quartos, mais a suíte eu tenho aqui mais 1, 2, 3 também. Então eu tenho 9 tomadas. Tomadas de 100 VA em circuito 127, a gente pode, assim, por uma boa prática, né? A gente botar até 12 tomadas, está muito bem dimensionado. Isso eu te falo por uma boa prática. Então você não agrupa mais de 12 tomadas de 100 VA num circuito com cabo 2,5, tá? De tomadas. Isso eu não recomendo agrupar mais que isso. Aí se você for ver lá no circuito 8, lá no jantar, né? A gente vai lá no jantar, que as que a gente lançou ali, ó. Eu lancei mais 1, 2 dentro dessa sala de jantar, tá? Não lancei dos outros lados ali, porque provavelmente não tem. Talvez a gente sente a falta de uma outra tomadinha embaixo aqui, mas vai depender do móvel. Então se conversa com o cliente se for necessário, no cantinho. Mas eu tenho no circuito 8, eu juntei então o jantar e a sala. Coloquei tudo no mesmo circuito de tomadas. Lembrando que a sala tem 3 tomadas aqui, mais 2 lá do jantar, 5. Mais uma na garagem, que eu coloquei 6, e mais uma do lado de fora aqui, ó, nesse corredor, apenas para ligar uma máquina de lavar, alguma coisa assim, essas máquinas de alta pressão, ou, né, um sonzinho para fazer um churrasco nessa lateral, sei lá, deixar um ponto de tomada ali, que é o suficiente, você não precisa também de muitos pontos de tomada espalhados na casa não, tá? Feito isso, ó, tá tudo pronto, tá tudo lançado, só que, olha só, na sala de jantar eu tenho lá o circuito 8 indicado na tomada, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Circuito 8 aqui na sala de jantar tem um númerozinho mostrando. Já na sala e na garagem, e também no lado externo, é tudo também circuito 8. Por que eles não estão aparecendo para mim? Pode acontecer, então eu vou ensinar um macetinho para você aqui, ó. Aqui na barra do Proelétrica tem uma barrinha de função, ó, essa azulzinha aqui, ó, que ela está em como indicações gerais. Então você aperta ela, e aí tem a opção aqui, ó, indicar circuito. Você clica nele, dá o OK. E aí você vai lá, ó, e clica nas tomadas que você quer indicar o circuito, ó. Dá um zoom, tá? Pra você ver onde você tá clicando. Olha lá, ó, quer ver, ó? Vem aqui, clica nela, aí você puxa pra fora lá, ó. Aí vai na outra, mesma coisa aqui, ó. Puxa pra fora. E é bom você deixar indicado o circuito da tomada no projeto, porque fica bem mais fácil, ó lá. Aí, ó, feito isso, ó. Vai em todas as tomadinhas e indica, né? Onde que tá cada uma. E é só essas aí que estavam faltando, né? O resto a gente já fez. Ah, uma observação. Vamos subir lá na área de lavanderia para você ver o que eu fiz também, ó. Eu tinha esquecido de uma tomadinha para a nossa máquina de lavar roupa. Então eu já deixei uma tomada de uso específico aqui, chamei de circuito 9, né? Para alimentar a nossa máquina de lavar roupa ali, tá? E dentro da cozinha também já foi lançado todas as nossas tomadas, tá bom? Bom, basicamente é isso. Nessa aula de lançamento de tomadas é um pouco mais detalhado, são mais pontos de utilização, mas vocês já pegaram aí o filé mesmo do lançamento, tá? E eu acho que deu para aprender muita coisa. Lembrando que na próxima aula a gente já vai trabalhar um pouco mais o posicionamento, né, do quadro de distribuição, alguns detalhes, tá? E também, qualquer dúvida que você tiver, aciona o nosso suporte técnico, manda uma mensagem, leia os comentários dos colegas que estão logo abaixo dessa aula aqui, porque é muito importante para você continuar aprendendo conosco e também com o próprio colega, porque a gente, quando lê o comentário do colega, a gente aprende muito, tá? Não se esqueça também que a apostila de ajuda também para o curso, todo o material didático está disponível para download aí, logo abaixo das aulas e também no início do treinamento você vê a apostila geral, beleza? Nos vemos então numa próxima aula, meu querido, e até breve.